Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de determinantes, hoje falaremos de um assunto muito importante que é a respeito de propriedades dos determinantes. Eu marquei algumas aqui do ladinho e para cada propriedade que eu for destacando eu vou te mostrando do lado. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar matrizes de tamanho 2 para otimizar o processo, tá? Na maioria dos casos ali eu vou pegar matrizes de tamanho 2 para que a gente consiga identificar alguns processos. Tem apenas uma que eu ainda não vou conseguir provar para você, mas eu consigo justificar ela, eu consigo apenas colocar ela para você, que é a segunda propriedade de matriz inversa. O que acontece? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 propriedades que eu considero de extrema importância. E a gente vai tentar trabalhar com elas de uma maneira prática. A primeira propriedade diz o seguinte, que eu tenho que o determinante de uma matriz é exatamente igual ao determinante da sua transposta. Vamos lembrar isso aqui? Matriz transposta, o que é linha vira coluna. Então, pensa bem. Pensa que você tem uma matriz B, imagine que essa matriz B é dada por isso aqui, ó. 2 e 6, 4 e 1. Tudo bem? Matriz B. Eu vou calcular a transposta, eu vou identificar a transposta da B. Como que eu acho a transposta de uma matriz? Com esse Tzinho em cima. O que é uma transposta? O que é linha vira coluna? Lembra? Linha vira coluna. Então a primeira linha 2 e 6 vira a primeira coluna 2 e 6. A segunda linha 4 e 1 vira a segunda coluna 4 e 1. Olha o que acontece quando você vai calcular o determinante da de cima. Lá vai você, né? Diagonal principal dá 2, secundária muda de sinal. 6 vezes 4, 24, muda para menos 24. O determinante de cima vai ser menos 22. Vou calcular o de baixo. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 4, 24, muda para menos 24. Então a primeira propriedade que você não pode esquecer qual é? O determinante de uma matriz e o determinante da sua transposta são exatamente iguais. Então se eu te forneço uma matriz qualquer e peço o determinante da transposta, calcule o determinante da matriz original sem a necessidade da transposta porque o valor vai ser o mesmo. Essa é a primeira propriedade. Importante, destaque isso. É uma propriedadezinha que vale a pena a gente guardar no bolso. Ó, primeira. A segunda funciona da seguinte maneira. O determinante da inversa é o inverso do determinante. Aí que tá. Nós não conversamos sobre matriz inversa ainda, beleza? Então o que acontece? E também eu não preciso saber de matriz inversa para calcular isso aí. O que acontece? Ó, vamos pegar de novo uma matriz B dada por isso aqui. Olha que simpático. 2 e menos 1. Menos 7 e 3. Tudo bem? Eu quero o determinante da inversa de B. E aí que tá, não tem necessidade de eu calcular a matriz inversa para saber o valor do determinante dela. Não precisa. Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui e calculo o determinante da matriz B. Diagonal principal, menos 2. Diagonal secundária, multiplica e inverte o sinal. Menos 21, muda sinal para mais 21. Cuidado com isso, ó. O determinante da matriz B, ele vai ser igual a mais 19. Cuidado, por favor. Inverso não é oposto. A gente vê vocês confundindo muito isso. Inverso não é oposto. Cuide com isso. Eu tenho o determinante da matriz B. Se eu quero o determinante da inversa da matriz B, eu vou inverter o determinante dela. Então, o inverso de mais 19 sobre 1 é mais 1 sobre 19. Determinante da inversa é o inverso do determinante. Só. Ah, eu preciso saber a matriz inversa? Não, você não precisa saber a matriz inversa. Mas a propriedade dela, eu peço para você fazer o quê? Destacar e colocar no bolso também. Importantíssima essa propriedade. Então, moçada, começamos com duas. O determinante da transposta e a matriz de origem são iguais, certo? O determinante da inversa é o inverso do determinante da matriz. Tudo bem até aí? O que vai acontecer agora? Eu vou trabalhar com duas operações aqui, ó. Eu chamei aquela ali, trocar filas paralelas. Você vai falar assim, caramba, como assim trocar filas paralelas? Olha só. Significa o seguinte, vamos pegar uma matriz aqui. Eu vou de novo chamar de matriz B.
Essa minha matriz B vai ser de tamanho 2 só para otimização do espaço. 2 e 7, 5 e 1. Tudo bem? Eu vou trocar filas paralelas de lugar entre si. Cuidado, troca filas de lugar. Eu tenho uma matriz B'. Digamos assim, ó. Quando eu falo trocar filas paralelas, ou você troca duas linhas paralelas, ou você troca duas colunas paralelas. Eu vou fazer a seguinte mudança, quer ver? Ó? Essa coluna 2 e 5, eu vou jogar lá para cá, ó. 2 e 5. Essa 7 e 1 vou colocar para cá, ó. 7 e 1. Tudo bem? Perceba o que acontece quando eu mudo. Pego duas filas quaisquer e apenas mudo de lugar. Dá uma olhada. O 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 7, 35. Muda de sinal. Menos 35. O teu determinante vai ser menos 33. Tudo bem? Olha o de baixo. 7 vezes 5, 35. 2 muda sinal, menos 2. Isso vai ser igual a mais 33. O que a gente consegue perceber quando eu troco duas filas paralelas de lugar entre si? O determinante muda apenas o quê? O sinal. Então, isso aqui é algo que a gente tem que tomar cuidado. Quando você troca filas paralelas, muda apenas o sinal. Vai mudar apenas o sinal. Troquei filas paralelas de lugar, muda somente o sinal do determinante, nada mais. Mas eu considero isso de extrema importância, tá? É de extrema importância. E eu já vou te mostrar como que isso aparece, como é que a gente modela isso para cobrar de você. Nossa quarta propriedade diz a seguinte. Essa quarta propriedade, ela é um pouquinho trabalhosa de você enxergar o conceito formal dela. Eu falo ali, ó, determinante de K vezes A é K elevado a N vezes o determinante de A. O que significa isso? Parece um negócio assim, tipo, é muito formal, né? Então a gente vai fazer assim. Eu vou colocar uma matriz, prometo que eu não vou chamar ela de B agora. Dá um outro nome para ela. Quer ver? Eu vou pegar uma matriz A. Eu quero que você olhe o que vai acontecer nessa matriz A. Eu tenho assim, 3 e 1, 4 e 5. Tudo bem? Uma matriz qualquer, dada por aqueles elementos. Repito, eu estou pegando matriz 2 para nós otimizarmos o tempo. Tudo que eu estou fazendo aqui vale para qualquer ordem de qualquer matriz. Qualquer ordem de qualquer matriz. E aqui eu vou colocar uma outra matriz do lado dela, eu vou chamar de matriz R. Mas eu preciso que vocês enxerguem o que é que vai acontecer com essa matriz R. Quer ver? Ó? Eu vou fazer uma mudança, eu vou colocar colorida para facilitar a vida. Eu vou colocar assim, ó. Dá uma olhada. Eu colori as linhas, eu fiz alguma mudança. Tempinho para você pensar. O que eu fiz ali? Perceba que eu peguei a primeira linha e multipliquei a primeira linha por 2. Deixa eu anotar isso aqui. Ó, eu pego a primeira linha e multiplico por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Se eu fiz isso, gera uma consequência, tá? Gera uma consequência. Depois, deixa eu ver meu laranjadinho aqui. Eu peguei essa linha, multipliquei por 3. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar esses produtos aqui, essas constantes aqui do ladinho, só para a gente identificar o seguinte. Eu venho aqui e calculo o determinante da matriz A. Diagonal principal, 3 vezes 5, 15. Diagonal secundária, multiplica e troca o sinal. 4 vezes 1, 4, muda sinal, menos 4. O determinante da matriz A, ele vai ser igual a 11. Guardamos a resposta. Guardamos a resposta. Agora eu quero fazer você pensar numa coisa. Fazer você pensar no seguinte. Lembra que eu peguei aquela matriz R, eu multipliquei a primeira linha por 2 e multipliquei a outra linha por 3? Olha só, eu multipliquei aqui por 2 e multipliquei aqui por 3. Só uma dúvida de matemática básica. 11 vezes 6. Continua dando 66 ainda, né?
ainda dá 66. Aí você vai perguntar, tá, mas o que tem a ver? Repare uma coisa, eu venho aqui do lado e calculo o determinante da matriz R. 6 vezes 15 dá 90. 2 vezes 12, 24. Muda sinal. Menos 24. Determinante da R vai ser igual a 66. Eu vou dizer uma frase para você que eu espero que você volte várias vezes o vídeo para você ouvir várias vezes ela, porque é importante. A gente fala assim, ó, quando nós multiplicamos uma fila por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. Vou repetir. Quando nós multiplicamos uma fila por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. O que isso significa? Se você pegar e multiplicar uma fila, por favor, fila para nós aqui em determinante em matriz significa linha ou coluna. Se eu multiplico uma linha por um número, ele fica multiplicado pelo número. Multipliquei por 2, ficou multiplicado por 2. Multipliquei por 3, ficou multiplicado por 3. Então ela ficou multiplicado por 6. 11 vezes 6 dá 66, que é o valor do novo determinante da tua matriz. Cuidado, porque isso aparece de um jeito bem sutil. Cuide com isso. E as outras aqui, ó, o que acontece? Determinantes em que casos, na verdade, em que o determinante é zero. Se você tem, por exemplo, filas iguais ou proporcionais, não tem necessidade de você calcular o determinante porque ele vai dar zero. Se você tem uma fila nula, não tem necessidade de calcular porque o determinante vai dar zero. Deixa eu explicar para você o que significa isso. Ó, jogar essa ideia assim. Eu vou colocar aqui o seguinte. Só que agora eu vou aumentar o tamanho do meu determinante. Lá, eu vou colocar assim, 2, 6, menos 1 e 3. 4, 7, 5 e 0. 4, 12, menos 2 e 6. E 0, menos 1, 2 e 8. Para sua alegria, não tem 1. QO, teremos que fazer alguma manipulação para chegarmos em QO. Não vai dar, não vai fazer isso agora. Eu quero que vocês enxerguem uma coisa. Ó, se você tem filas iguais ou proporcionais, dá aqueles segundinhos para você olhar. Enxergou? Olha isso. 2, 6, menos 1 e 3. 4, 12, menos 2 e 6. Se você pegar e olhar aqui, ó, existe uma proporcionalidade. A linha 3, ela é o dobro da linha 1. Isso é uma proporcionalidade. Multiplica por 2, 4 por 2, 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12, 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 3, 6. A linha 3 é proporcional a 1 e vice-versa. Não tem necessidade de eu calcular isso aqui. O determinante vai ser igual a 0. Sem a menor necessidade de calcularmos esse determinante. Não precisa. Você enxerga uma proporcionalidade. Claro que você poderia falar que a linha 1 é metade da linha 3, também vale a mesma proporção. Só uma coisa, essa relação ela não é válida apenas para linha, ela é válida para coluna. Por isso que eu coloquei a palavra filas e fila. Se você tem uma fila nula, determinante vale 0 também, certo? Toda fila, seja toda linha, toda coluna, o determinante vale 0. Eu quero fazer o seguinte, dentro de tudo isso, eu vou jogar uma relação de um determinante e a gente vai tentar trabalhar com algumas ideias para ver o que ele acontece. Olha só, eu vou tirar aqui. E vamos fazer assim, ó. Vou jogar uma matriz 3 por 3, mais simplesinha da gente trabalhar, dada por isso aqui, ó. M, N, P, X, Y, Z, alfa, beta e gama. Esse aqui é o desespero de muita gente, que eu sempre falo, isso aqui deveria ser a sua alegria, porque você não tem valores para calcular, é só observação. Eu falo para você que esse determinante é igual a 10. Por exemplo,
aquilo ali vale 10. Eu quero saber o seguinte, ó. Eu vou colocar um determinante aqui do ladinho e a gente vai analisar assim. A gente vai analisar o seguinte. Ó, eu vou fazendo mudanças nele, e você me diz o que acontece, o que vai acontecer. Dá uma olhada. Dá uma olhadinha lá. Eu quero saber quanto que vale esse determinante aqui. Quanto que vai valer esse determinante aqui? Esse aqui. Vamos pensar um pouquinho? Era MNP. Era MNP. Virou 2M, 2N, 2P. Opa. Se eu multiplico uma fila por um número, ele fica multiplicado por esse número. Então, esse determinante aqui, ó, já ficou multiplicado por 2. Já ficou multiplicado por 2. Era XYZ, e aqui eu coloquei um P que brotou sabe Deus da onde. Aqui não é P, desculpa, aqui é Z. Agora vai fazer sentido. Ó, XYZ menos X menos Y menos Z. Opa, multipliquei fila por um menos 1, o que acontece? Ele fica multiplicado por menos 1. Coloquei 4 alfa, 4 beta, 4 gama. Era alfa, beta e gama, então ficou multiplicado por 4. Por favor, ele fica na verdade multiplicado por menos 8. Então, se ele valia 10, vezes menos 8, agora ele vai valer quanto? Menos 80. Simples assim, nada mais. É esse tipo de relação que eu quero. Então, de novo, frisa essas 6 propriedadezinhas aqui, essas 4 numeradas, e essas 2 aqui são os casos em que o determinante vale 0. Acho legal a gente marcar isso aqui, ó. São 2 situações. Olha aqui. Essas 2 aqui, ó, filas iguais ou filas proporcionais, são os casos em que o determinante vai ser igual a 0. Ó, se você tem proporcionalidade, determinante vale 0. Simples assim. Tudo bem? Gente, então, parte de propriedades ficamos por aqui. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela atenção e pela paciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!